Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 2 de maio, nós estamos então celebrando este domingo, dia do Senhor, o quinto domingo do tempo pascal. Somos convidados a buscar na Eucaristia a nossa força, o nosso sustento para, na nossa caminhada, buscarmos cada vez mais sermos semelhantes ao Cristo, buscarmos viver a fraternidade, a bondade, cada uma das virtudes que nós estamos nestes dias refletindo, nos preparando assim para a festa de Pentecostes que se aproxima, pedindo que o Espírito venha sobre nós, nos faça cada vez melhores. Hoje, a virtude que vamos meditar será a minoridade. Sermos menores, assim como Cristo nos ensinou. Vamos então preparar nosso coração para este momento orante com a palavra de Deus, fazendo a nossa oração. Senhor, obrigado por me conceder a alegria de mais um encontro com Tua palavra. Peço-te a paz e a sabedoria para compreender Teus ensinamentos. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de Tua bondade neste mundo. Quero contemplar Tuas criaturas com um olhar cheio de amor, ternura e cuidado. Concede-me viver em sintonia com Tua palavra, buscando discernimento acerca de meu estar neste mundo. Que minha vida seja plena de sentido e que onde eu estiver todos sintam Tua presença. Que a bondade, a alegria, a gentileza e a disposição para o serviço me acompanhem ao longo de toda a minha vida. Que Teu Espírito me ilumine em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. Quero ser melhor, Senhor, ajuda-me. Amém. Ó Mestre, faz com que eu procure sempre mais amar que ser amado, porque tanto que nós recebemos, e perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo que nós nascemos para a vida eterna, para a vida eterna. Hoje nós vamos então a Israel, lá na Samaria. É lá que nós vamos nos encontrar com o personagem deste dia que vem da Síria. Com ele temos um encontro na Samaria. É Naamã. Naamã era comandante do exército do rei de Arã, atual Síria. Ele era um leproso. A sua história nós encontramos no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. A empregada da sua esposa era uma menina israelita que tinha sido capturada numa das guerras de Arã contra Israel. A menina disse à patroa: "Olha, bastaria meu patrão se apresentar ao profeta de Samaria. Ele o livraria da lepra." Ela se referia ao profeta Eliseu, que vivia no Monte Carmelo, pois ela tinha ouvido falar dos milagres e curas que Eliseu realizava. Naamã falou com o rei de Arã, e este lhe deu uma carta para o rei de Israel, e mais 350 quilos de prata, 68 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Na carta, o rei de Arã dizia ao rei de Israel:
Estou lhe mandando meu servo Naamã para que você o cure da lepra. O rei de Israel ficou bravo e disse: Por acaso sou um Deus que possa dar a morte e a vida para que me mande um homem para eu curá-lo da lepra? Vai ver que ele anda buscando pretexto contra mim. Quando o profeta Eliseu soube disso, mandou chamar Naamã. Quando Naamã parou na frente da casa de Eliseu, este nem saiu de casa, mas mandou um empregado dizer ao general: Vá e tome banho 7 vezes no rio Jordão. Naamã ficou tão desapontado que quase voltou para casa. Ficou indignado, porque esperava que ele, sendo comandante, fosse recebido com mais solenidade por Eliseu. Ficou tão indignado que queria voltar para casa. Eu me banhar nesse rio Jordão? Será que eles são de fato, a água daqui é melhor do que a água lá da Síria? Não, vamos embora. Naamã, do alto do seu cavalo, do alto da sua arrogância, não queria descer para as águas para se banhar. Mas um servo fala: Meu senhor, se ele tivesse pedido para fazer uma coisa difícil, o senhor certamente faria. Mas ele só mandou: lave-se e você fica curado. Então Naamã aceitou o conselho do empregado e foi até o Jordão. Desceu da sua carruagem, desceu do seu cavalo, desceu do alto do seu poder e se fez pequeno, se fez menor. Banhou-se 7 vezes no Jordão e ficou curado. Ele então exclamou: Agora sei que não há Deus em toda a terra, a não ser em Israel. Creio que a grande lição que Naamã traz para nós é esta: muitas e muitas vezes nós perdemos a graça, porque nos achamos grandes, nos achamos melhores que os outros, nos vestimos de arrogância com sede de poder. E a graça passa e nós perdemos. Levamos uma vida, então, sem graça, uma vida na ilusão de que riqueza e poder podem nos trazer felicidade. Mas quando nós nos fazemos pequenos, menores, quando somos capazes de pequenos gestos, aí nós vamos vendo a alegria brotar em nós, a vida nova, a minoridade. Sermos menores, esse é o caminho da felicidade, é o caminho da realização. Naamã era tão grande. Ao se fazer pequeno, ao se fazer humilde, conseguiu a graça da libertação. Que ele então seja para nós um exemplo de que não vale a pena ficarmos no alto, achando que os outros que estão embaixo são piores que nós. A minoridade. E por falar em minoridade, nós não podemos nos esquecer daquele que é o mestre da minoridade, que é Francisco de Assis. Com ele também nós queremos hoje dialogar e buscar esse exemplo tão bonito de minoridade e de serviço. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Neste mundo tão competitivo, como falar de minoridade? Anda meio esquecido este tema. Podemos até parodiar o samba, que diz que eu vou fazer com essa tal minoridade. Aliás, minoridade não é apenas um termo, mas uma herança da forma de vida franciscana. Francisco de Assis, que tinha tudo, vivia na opulência, no meio de festas, esbanjando, se faz pequeno, se faz pobre, se faz menor, menor com os menores. Minoridade não está ligada à minoria e não tem aqui a conotação de grupo étnico minoritário na sociedade. Na verdade, Francisco nunca usou a expressão minoridade, mas sim
menor, não no sentido daquele que ainda não atingiu a maioridade, mas sim como o mais humilde, o mais simples, o mais pequeno. Diz São Francisco na regra não bulada: do mesmo modo, nenhum dos irmãos tenha qualquer poder ou domínio sobre tudo entre si, porquanto, como diz o Senhor no Evangelho, os príncipes das nações têm domínio sobre elas, e os que são maiores entre as gentes têm poder sobre elas. Entre os irmãos, porém, não há de ser assim. Mas aquele que quiser ser o maior entre eles, seja deles o ministro e o servo, e aquele que é o maior, faça-se entre eles o menor. Minoridade é uma conversão de mentalidade. Estar em todas as relações como aquele que serve. Não se pode separar minoridade e serviço. É princípio da Boa Nova, prática de Jesus. Tomás de Celano, primeiro biógrafo de São Francisco, coloca a minoridade como fundamento de todas as virtudes. Diz ele: foi ele, com efeito, que fundou a Ordem dos Irmãos Menores. Ele conferiu esse nome nas circunstâncias que seguidamente se referem. Estavam para ser escritas na regra as palavras "e sejam menores", mas ao proferir essas palavras, naquela mesma hora disse: quero que a nossa fraternidade se chame dos irmãos menores. E eram realmente menores, porque se submetiam a todos, buscando sempre o último lugar e os ofícios a que estivesse ligada alguma humilhação, a fim de merecerem, fundamentados em verdadeira humildade, erguer sobre ela o edifício espiritual de todas as virtudes. Autoridade não é poder, mas é a expressão do serviço fraterno. O modo de servir é na humildade e na simplicidade. O modo de servir é abaixar-se até a pessoa e lavar seus pés, como o Senhor fez. Eu não vim para ser servido, mas para servir, diz o Senhor. Os que forem incumbidos acima dos outros no ofício de prelado, tanto se gloriem desse ofício quanto se gloriariam se fossem encarregados de lavar os pés aos irmãos. Minoridade é um modo forte de amar. É ajoelhar-se diante das criaturas como fez um Deus encarnado. É inverter o status, a hierarquia, o poder. A grandiosidade da pessoa não está nos seus títulos, mas na sua capacidade de servir. Minoridade é uma identidade crística. Servir como o Senhor serviu. Numa sociedade de competição e de consumo, somos chamados a desejarmos os melhores cargos, a visibilidade, o status. O desejo de ser servido predomina no coração da maioria das pessoas. Sonham com uma vida confortável, onde tenham serviçais a lhe satisfazerem seus desejos mais individualistas. No entanto, Jesus disse a seus discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Neste movimento, a Igreja, desde o Concílio Vaticano II, vem empreendendo uma caminhada de volta às origens da vocação cristã. Uma igreja pobre com os pobres, dos pobres. O Papa Francisco tem insistido em uma igreja em saída, não uma igreja fechada em si. Somos chamados a assumir as dores do mundo como nossas. No ano passado, nós pudemos celebrar na campanha da fraternidade um forte convite para descermos de nossos cavalos, a nossa autossuficiência, a arrogância, o status, para socorrer o que está caído à beira da estrada, toda a vida ameaçada. Reconhecer que a vida é um dom de Deus e que temos de ter compromisso com sua preservação. A exemplo de São Francisco, só vamos conseguir viver a minoridade proposta pelo Evangelho se fizermos uma mudança no estilo de vida, valorizarmos mais a pessoa, a vida, termos gestos de comprometimento com os menores dessa sociedade, deixarmos de ser maiores que eles, sermos menores com eles. Preste atenção nas suas relações. Que lugar os pobres ocupam no seu dia a dia? Você sente-se maior, mais importante, melhor que os outros? Qual tem sido o seu compromisso com a vida ameaçada? A igreja proposta pelo Papa Francisco é a igreja dos pequenos, a igreja
do serviço, uma igreja serva. Por isso, o nosso mantra hoje será: eis aqui vossos servos, Senhor. Se queremos viver a minoridade, sejamos servos e servas. Eis aqui vossos servos, Senhor. Eis aqui vossas servas, Senhor. Que Deus, então, nos abençoe e nos conceda a graça de vivermos verdadeira minoridade. Que São Francisco interceda por todos nós e que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Eis aqui vossa serva, Senhor. Eis aqui vossa serva.